Bom dia, gente. Vamos lá começar nossa manhã. Mais uma atividade de português. Hoje teremos atividade de português e história, certo? Vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo que temos, pela saúde, pela nossa família, certo? E vamos em frente, seguindo mais um dia. Bom dia, gente. Vamos lá começar mais uma manhã de atividades. Hoje vamos ter uma atividade de português e uma de história, certo? Mas primeiramente vamos agradecer a Deus, Papai do Céu, por estarmos bem, por termos saúde, pela nossa família, tá bom? Devemos sempre lembrar de agradecer. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual piada. É a atividade número 5 da página 19, certo? No caderno de atividades, volume 1. É muito divertido ouvir piadas. Você conhece alguma? Em dupla, conte uma piada e escute uma de seu colega. Você pode fazer isso em família. Você conta uma piada que você sabe, o seu pai ou sua mãe pode lhe contar outra, ou seu irmão, certo? Vamos ver as duas que vieram selecionadas. O doido estava no hospício escrevendo uma carta. Quando o médico chegou, viu e perguntou. E pensou, poxa, esse cara deve estar bem. Ele está escrevendo carta. Aí ele chegou para o doido e perguntou, para quem é essa carta? Ah, é para mim mesmo, doutor. Eu nunca recebi cartas de ninguém. E o que está escrito nela? Como é que eu vou saber? Ainda não recebi. Muito gaiatinho esse doido, né? Tá bem bonzinho mesmo. Agora vamos à segunda. Joãozinho chega muito animado no primeiro dia de aula da escola e diz para a mãe. Mamãe, hoje a professora ensinou para a gente qual é a mão direita. Muito bem, mostre-a para a mamãe. Joãozinho orgulhoso mostra a mão para a mãe. Ótimo, parabéns, agora mostre minha mão esquerda. Ah, isso ela só vai ensinar só amanhã. Joãozinho, muito bom. Muito bom também. Então, gente, nós podemos observar aí que nessas piadas um fato marcante está sendo o travessão, né? Porque indica a fala de pessoas. Quando um travessão é colocado, inicia a fala de alguém. Quando a pessoa termina a fala que uma outra vai iniciar, é escrito um outro travessão. Ok? Que é esse tracinho grande que fica do lado da palavra, das palavras iniciais. Então, essa é uma característica da piada, certo? Geralmente traz isso quando é escrita. Vamos lá. Opa, voltando. Você gostou da piada? Você vai escrever se sim, se não. No item 2, qual delas você achou mais engraçada? E no item 3, escreva a piada que você ouviu do seu colega antes de iniciar essa atividade. Ou seja, que você ouviu do seu familiar, certo? Na quarta questão, vamos colocar a frase em ordem. Observe a palavra e as organize, certo? Você vai ver aqui como deve ficar essa frase e organizar a ordem dessas palavras. Leia os trechos abaixo e observe as palavras em negrito, ou seja, com a letrinha mais escura, mais negra. No item A, tem diz para a mãe. No item B, hoje a professora. E no item C, quando um médico chegou.
As palavras destacadas servem para caracterizar um substantivo, indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Podem indicar também o tempo, o gênero e o número do substantivo. Por exemplo, diz para a mãe. Mãe é um substantivo. A palavra destacada está indicando esse substantivo, caracterizando esse substantivo. Ela indica uma maneira definida ou indefinida. Diz para a mãe. Quem é a mãe? Eu posso definir quem é essa mãe? Indica também o tempo. Eu disse agora, ou eu disse depois, ou eu disse antes, eu disse hoje. O gênero é feminino ou é masculino, essa pessoa, esse substantivo de quem eu estou falando. E o número do substantivo, se é uma pessoa apenas ou se é mais de uma pessoa. Por exemplo, um médico indica que é no gênero masculino. Se eu dissesse uma médica, seria no gênero feminino. Se eu disser uns médicos, seria gênero indefinido, porque eu não disse se era homem ou se eram mulheres, ok? Então, essas palavrinhas são artigos. Esse a e esse são artigos que a gente utiliza antes do substantivo para dar essas características a ele. No trecho A, o substantivo mãe indica um ser conhecido, definido, ou um ser desconhecido, indefinido. No trecho B, o substantivo professora indica um ser definido ou um ser desconhecido, indefinido. E no trecho C, o substantivo médico indica um ser conhecido ou um ser indefinido, desconhecido. Ok? Vamos analisar e responder. No item 3 está: leia a piada Pedreiros Espertos e preencha os espaços em brancos com os seguintes artigos, certo, gente? São artigos: o, a, os, as, uma, uns ou umas. Pedreiros espertos. 2 pedreiros inseparáveis foram contratados para construir, casa, para um milionário nos Estados Unidos da América. Aí você vai ver qual artigo vai caber aqui. Construir, casa. É o casa, é a casa, os casa, as casa, uma casa, casa, uns casa ou umas casa. Então, você vai ver qual artigo se encaixa melhor nessa parte da frase, ok? Continuando. Responsável pela obra, disse. Aí você vai ver qual artigo se encaixa nesse tracinho aqui. Aqui está, passaporte. Vocês viajam amanhã. Nos encontramos no aeroporto. No outro dia, bem cedo, 2 pegaram, avião. No meio da viagem, avião deu pane e, piloto teve que mudar, rota, indo pousar no deserto. Quando, piloto abriu, a porta, pedreiros avistaram, paisagem, e, deles, olhou para, outro e disse: companheiro, quando chegar, cimento,
nós estamos fritos, ok? Então, você vai colocar nesses tracinhos que a tia falou, que você está vendo, você vai colocar o artigo que você acha que melhor se encaixa. O, a, os, as, uma, ou uns ou umas, certo? Depois você, quando for ler, você tem que ver a concordância em gênero, número e grau. Tem que ficar uma frase que concorde com o singular, com o plural das palavras a seguir, certo? Vamos lá, vamos testar. Próxima questão. Nós vamos para o caderno de produção textual agora, lá na página 67, ok? Produção de texto número 05, bota a data de hoje. Aí você vai ter lá, observe a história da bruxinha e, baseando-se nela, escreva uma bem engraçada. Não esqueça de colocar o título, ok? Então, você vai observar as gravuras da história que tem da bruxinha aí no seu livro. Aqui embaixo você vai colocar o título da história, onde temos aqui esse primeiro traço. E abaixo, onde está enumerado, você vai começar a contar a história do que está acontecendo aqui no quadrinho da bruxinha, ok? Terminou, envia para a tia, para a gente fazer as correções, ok? Nós temos aqui até a 23ª linha, 23 linhas. A tia Auri espera que vocês escrevam pelo menos 15 linhas, tá bom? Não é necessário escrever as 23, se você quiser escrever as 23, pode, mas é preciso que escreva-se no mínimo 15 linhas no contar dessa história da bruxinha. Tá bom, gente? Vamos botar a nossa imaginação aí para funcionar, para conseguirmos atingir o máximo possível do nosso desenvolvimento, certo? Então, fiquem com Deus e até mais tarde.